É isso aí, pessoal, bem-vindo ao canal. Eu sou o pastor Claudemir Ventura, estamos aqui com mais um vídeo de grande relevância. Então, bem-vindo a este canal, um beijo no coração de todos os inscritos, daqueles que vão se inscrever. Vamos bater 1000 inscritos aí. Para isso, eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. Hoje o vídeo tá bombástico, fica até o final que você vai ver. Um vídeo excelentíssimo. Hoje vamos falar sobre superação de Napoleão Hill e seu filho e superação da mãe de Thomas Edison. Eu escolhi dois temas, mas vou procurar ser bem rápido e objetivo. Na realidade eu queria fazer um só, mas depois eu achei interessante fazer dos dois. A palavra do Senhor nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção de fatos que ainda não aconteceu. É interessante, você já ouviu falar o autor e filósofo Napoleão Hill, conhecido pelo seu livro Pense e Enriqueça? Ele teve um filho chamado Blair, que nasceu sem partes da orelha e sem canais auditivos, uma condição que impossibilitava o de ouvir. Então, este é o Blair, filho de Napoleão Hill. Nós ouvimos falar muito de Napoleão Hill, mas nunca ouvimos a história, ou raramente ouvimos a história de Blair, seu filho. Qual que foi o desafio de Napoleão Hill? O desafio, os médicos disseram que não havia esperança que Blair ficaria, e que Blair ficaria surdo por toda a vida. No entanto, Hill, em vez de aceitar o diagnóstico dos médicos, se recusou a acreditar que a situação era irreversível. Então, ele olhou para a situação, mesmo o seu filho nascendo sem partes da orelha e seu canal auditivo, ele não acreditou no diagnóstico dos médicos. E qual que foi a superação? Eu vou resumir, depois você procura e começa a pesquisar que você vai ver. Qual que foi a superação de Hill? Hill aplicou os mesmos princípios de seu sucesso que ensinava em seu trabalho. Ele decidiu que seu filho não apenas ouviria, mas que também seria a prova viva do poder da fé, da mente e do desejo e da crença em Deus. Ele e sua esposa incentivaram Blair a desenvolver seu poder mental e a fé em si mesmo. Que história, né? Que história interessantíssima. O resultado, qual foi o resultado? Blair aprendeu a ouvir e se tornou uma inspiração, superando sua deficiência através de sua determinação e do apoio incondicional de seu pai e de sua mãe, que acreditou em seu potencial. A primeira coisa que Blair fez aos 7 anos de idade, começou a vender jornal, e foi um dos mais que vendia jornal naqueles dias. Agora, você conheceu resumidamente a história de Napoleão Hill e Blair, seu filho, que superou, conquistou e venceu. O seu filho foi um grande incentivador e começou a ouvir e foi um grande empresário. Agora, e a história de Thomas Edison? Você já ouviu a história de Thomas Edison? Thomas Edison, um dos maiores inventores da história, teve uma infância difícil na escola. Um dia, aos 7 anos, ele chegou em casa com um bilhete do professor para sua mãe, Narcy Edison. Qual que foi o desafio? A carta do professor, na verdade, dizia que Edison era uma criança com problemas mentais, confusa e lenta para aprender, e que a escola, a partir daquele momento, não o aceitaria mais como aluno. Que história! Raciocine, que choque para a mãe. Se fosse você com uma carta desta na mão, o que faria? Qual foi a superação da mãe de Edison? Em vez de ler o conteúdo real, leu uma versão completamente diferente para o filho. Ela pegou aquele bilhete, leu
com o olho, sem expressar o que estava escrito, e com lágrimas nos olhos, ela disse: a carta, meu filho, diz assim: seu filho é um gênio. Esta escola é muito pequena para ele, e aqui não tem professor à sua altura. Por favor, ensine-o você mesmo. Edson ficou alegre com aquela notícia. Sua mãe guardou aquele bilhete. E Edson achou aquele bilhete após a morte da mãe. Qual foi o resultado? Essa atitude de Darcy Edson foi um ato de amor e de fé no potencial do filho. Ela o educou em casa, incentivou sua curiosidade e o ajudou a se tornar o grande inventor que conhecemos hoje. Anos depois da morte da sua mãe, Edson encontrou a carta original e percebeu o que ela havia feito por ele. Escrevendo em seu diário, Thomas Edison era uma criança confusa, mas graças à sua mãe, heroína e dedicada, tornou-se um gênio do século. Agora entenda bem uma coisa. A palavra do Senhor, eu volto a repetir, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. As nossas palavras e as nossas atitudes, ela tem sim um efeito extraordinário, tanto nas nossas vidas como na vida daqueles que nos ouvem. Então, o que você tem falado? Quais são as suas palavras? O que você tem dirigido? A história de Napoleão Hill e Thomas Edison nos mostra que muitas vezes a limitação não está na vida, mas na forma como escolhemos acreditar. Não importa o que digam de você, não importa as dificuldades, com fé, persistência e coragem, você pode mudar o rumo da sua vida. Se essa mensagem falou ao seu coração, se inscreva aí no meu canal e compartilhe. Se este vídeo falou de alguma forma, compartilhe. Juntos vamos espalhar história que inspiram e transformam. Conta para mim nos comentários o que você achou dessa história. Deixe seu joinha e se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo. Se inspire! A vida tem muito mais a oferecer do que o desespero, a angústia e a aflição que você está vivendo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.